Marina sentou-se no sofá da sua pequena casa em Vila Nova de Gaia, olhando fixamente para o vazio à sua frente. Acabará de voltar do funeral da sua avó, Efigênia, uma mulher dura e cheia de segredos, como a própria terra portuguesa onde viverá toda a vida. Ao seu lado, André, o ex-marido que a acompanhará apesar de estarem a 2 dias de consumar o divórcio, tentava manter uma postura de homem forte e indiferente. Mas Marina sabia que aquela fachada era só para os outros. Com ela, já não havia máscaras, só palavras afiadas e silêncio pesado. Marina, agora és uma mulher rica, com essa herança toda, disse André, numa voz que tentava soar provocadora, quase a rir do destino, mas que soava apenas amarga. Ela não respondeu. A avó, que sempre detestara André abertamente, deixará-lhe uma herança estranha, uma casa velha e um frigorífico que, segundo os rumores da aldeia, não funcionava há mais de 100 anos. André zombara do presente, dizendo que aquilo era mais uma maldição do que um legado. Marina sentiu uma raiva profunda crescer dentro dela, uma mistura de desgosto pelo marido e pela vida que parecia rir-lhe na cara. Levantou-se devagar, recolhendo as poucas malas que tinha, enquanto André insistia para que pagasse alguém para transportar o frigorífico precioso. Põe isso no quarto, para que o teu tesouro esteja sempre perto, ironizou ele, deixando um silêncio cortante no ar. Ela olhou nos olhos, com uma expressão que não deixava dúvidas. Alguma vez me amaste? Perguntou, quase sussurrando. André riu, um riso seco e cruel. Amor? Isso é coisa de gente ingênua, como tu. Eu nunca perdi tempo com isso. Marina não respondeu, apenas sentiu o peso de todas as ilusões desfeitas. Naquele momento, percebeu que o amor que ela quisera salvar já não existia, e que ela própria mudará. Saiu da casa com as malas, deixando André para trás com as suas palavras vazias. Chegando à velha casa dos seus pais, onde crescerá até os 6 anos, Marina sentiu um nó na garganta. Os seus pais tinham morrido num acidente de carro, e fora a avó que a criará, apesar de toda a fama de mulher fria e avarenta que corria pela vila. Mas para ela, Efigênia sempre fora um porto seguro, um abraço duro e sincero. Enquanto tentava abrir a porta da casa, um rapazinho sujo e magro apareceu do nada, quase como uma sombra da rua. Posso ajudar? Perguntou ele, com um sorriso maroto e olhos que já tinham visto mais do que deviam. Marina arregalou os olhos. O rapaz tinha cerca de 10 anos e parecia um miúdo de rua, mas havia algo na sua coragem que a fez confiar. De onde saíste? Nem te ouvi chegar. Se me ouvirem, fico sem jantar, respondeu ele, piscando um olho. Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Então ajuda-me a arrumar as coisas. Não sei bem o que me espera aqui dentro. O rapaz, que se apresentou como Sérgio, pegou numa mala pesada e começou a explorar a casa, comentando as paredes gastas e o pó acumulado. Marina sentiu uma mistura de nostalgia e tristeza, mas também uma inesperada esperança. Não me vais deixar aqui sozinha, pois não? Perguntou-lhe. Claro que não. Aqui é um sofá velho, podes contar comigo, respondeu Sérgio, com um ar sério que contrastava com seu jeito de miúdo. Enquanto limpavam, Sérgio contou a sua história, os pais alcoólicos, o fogo que destruiu a casa deles, a fuga para as ruas, e a sua vontade de ser alguém melhor, apesar de tudo. Marina sentiu uma ternura enorme por aquele rapaz que, contra todas as probabilidades, queria ser normal. Mais tarde, ao examinarem o velho frigorífico, Sérgio percebeu algo estranho nas paredes do aparelho. Com cuidado, ajudaram-se a abrir uma cavidade escondida, revelando um segredo que mudaria tudo. Dentro do frigorífico, entre a ferrugem e o pó, estavam caixas cheias de dinheiro, notas estrangeiras e pequenos cofres. Agora entendo por que a tua avó te deixou este frigorífico, murmurou Sérgio, incrédulo. Marina apertou o rapaz contra si, sentindo que aquele achado poderia significar uma nova vida para ambos. Com aquele dinheiro, talvez conseguissem finalmente construir um futuro digno, longe das sombras do passado. Mas no meio daquela descoberta, algo pairava no ar, uma sensação de que aquilo era só o começo de uma história muito maior, uma trama que ia muito além das paredes daquela casa antiga. E num instante de silêncio, Marina sentiu um calafrio. Alguém, algures, sabia do segredo do frigorífico. E não iria deixar que ela e Sérgio o guardassem para sempre. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Vila Nova de Gaia despertava lentamente sob um céu cinzento e carregado, como se a própria natureza pressentisse que aquele dia não seria comum. Marina levantou-se antes do sol romper totalmente, os olhos ainda inchados de sono e da emoção que a descoberta do frigorífico lhe provocara. A casa antiga cheirava a mofo, a madeira velha e a memórias guardadas à força, mas agora havia também um aroma de possibilidades. Embora ainda indefinido. Vestia um vestido simples, de algodão cru, que descia até um pouco abaixo dos joelhos, com pequenas flores azuis bordadas na bainha. Os seus sapatos, uns mocassins castanhos gastos, batiam suavemente no soalho enquanto ela caminhava pela sala. No pulso, um relógio antigo de bracelete de couro, herança da avó, marcava o tempo com um tic-tac firme que parecia ditar o ritmo da sua nova vida.
No pescoço, um colar de prata com um pequeno medalhão, dentro do qual guardava uma fotografia desbotada dos seus pais, um lembrete silencioso do passado que sempre acompanhava. Sérgio, ainda meio adormecido, apareceu na cozinha com uma camisola larga e calças rasgadas, o cabelo desgrenhado e olhos ainda a lutar contra o sono. A sua expressão era uma mistura de cansaço e excitação, como se cada pequena descoberta fosse uma aventura que o afastava da dura realidade das ruas. Já estás acordada, madrugadora? Perguntou ele, com um sorriso travesso. Alguém tem de tomar conta deste frigorífico malandro, respondeu Marina, tentando sorrir, mas a preocupação ainda apertava-lhe o peito. Depois do pequeno almoço, composto por uma chávena de café quente para ela e um pão com queijo para Sérgio, começaram a planear o dia. Precisavam de limpar a casa, organizar as coisas, e, sobretudo, pensar no que fazer com o dinheiro escondido. Mas antes disso, Marina sabia que precisava de enfrentar o mundo lá fora, e, sobretudo, o seu passado. Decidiu ir à junta de freguesia para tratar dos papéis da herança e, quem sabe, descobrir mais sobre a avó Efigênia, essa mulher misteriosa que nunca falará muito das suas riquezas ou do que guardava naquele frigorífico enferrujado. No caminho, Marina sentiu o olhar curioso e murmurante dos vizinhos da rua estreita. Pessoas que a conheciam desde criança, que tinham histórias para contar e julgamentos para fazer. O seu vestido simples contrastava com os vestidos mais elaborados de algumas senhoras da vila, que a olhavam com uma mistura de simpatia e desdém. Mas Marina caminhava com a cabeça erguida, apesar da sombra pesada do seu divórcio recente e do ressentimento que André deixará. Chegando à junta, encontrou o funcionário Manuel, um homem corpulento de meia-idade, com bigode espesso e um ar pouco simpático, típico dos burocratas que parecem guardar segredos melhores do que os documentos que tratam. Boa manhã, Manuel, começou ela, tentando soar confiante. Preciso de tratar dos papéis da herança da minha avó, Efigênia Ribeiro. Já faleceu há pouco tempo. Ele olhou-a por cima dos óculos, franzindo o sobrolho. Ah, a senhora Marina. Sim, temos aqui alguns documentos, mas há um detalhe. Parece que a senhora não é a única interessada na herança. Marina arqueou uma sobrancelha, surpresa e desconfiada. Como assim? Quem mais? Manuel deu uma risada seca. Ora, são alguns primos afastados que apareceram do nada. Dizem que há mais dinheiro do que o esperado, e isso mexe com as pessoas, sabe? Marina sentiu um arrepio. Será que alguém já sabia do segredo do frigorífico? Ou pior, estava a tentar tirar-lhe aquilo que por direito era seu? Isso não me parece justo, disse ela, tentando manter a calma. A minha avó sempre cuidou de mim. E nunca falou em mais ninguém, pois, respondeu Manuel, fingindo simpatia. Mas o mundo é assim, dona Marina. A herança às vezes traz mais problemas do que soluções. Ao sair da junta, Marina sentiu o peso da desconfiança apertar-lhe o coração. Decidiu que precisava de voltar para casa e pensar no próximo passo. Quando entrou pela porta, Sérgio estava à sua espera, com um olhar atento e uma pergunta nos lábios. E então? Conseguimos alguma coisa? Ela suspirou. A gente aparecer, a querer parte do que é nosso. Isto vai ser mais complicado do que pensei. Sérgio coçou a cabeça, pensativo. Então temos de estar preparados. Não podemos deixar que ninguém nos tire o que a avó deixou. E não vais estar sozinha, Marina. Ela sorriu de leve, sentindo pela primeira vez em muito tempo uma centelha de esperança. Obrigada, Sérgio. Com a tua ajuda, talvez consigamos mesmo virar este jogo. Mas, mal sabia ela, do outro lado da vila, uma figura encapuzada observava a casa com atenção, segurando no telemóvel enquanto falava em voz baixa. Está tudo a correr conforme o planeado. Ela descobriu o segredo, e agora é só esperar pelo momento certo para agir. Um arrepio percorreu a espinha de Marina, mesmo sem ela saber que estava a ser vigiada. E naquele instante, o frigorífico antigo, com seu segredo oculto, parecia guardar mais mistérios do que dinheiro. Algo muito mais perigoso estava prestes a emergir das sombras da sua vida. Nas semanas que se seguiram, a vida de Marina transformou-se num turbilhão de emoções, decisões e encontros inesperados. A velha casa da família, situada numa rua estreita e sinuosa de Vila Nova de Gaia, começava a ganhar uma nova vida entre as mãos dela e de Sérgio. O rapaz, apesar da sua juventude e das dificuldades que enfrentará, mostrava uma energia e uma determinação que surpreendiam qualquer um que o conhecesse. Marina passava os dias a limpar e organizar a casa, vestida com roupas simples mas cuidadosamente escolhidas para manter um ar de dignidade e leve sensualidade. Usava blusas de seda leves, com decotes discretos que insinuavam mais do que mostravam, e saias que dançavam suavemente ao ritmo dos seus movimentos. Nos pés, calçava umas sapatilhas de lona branca, um contraste perfeito entre conforto e elegância casual. O seu cabelo castanho escuro caía em ondas soltas sobre os ombros, e um leve perfume a jasmim envolvia-a sem esforço.
Nos pulsos, uma pulseira de prata finamente trabalhada reluzia ao sol, um presente antigo da avó que Marina guardava com carinho. Sérgio, por sua vez, vestia-se com a simplicidade de quem vive na rua, mas com aquele brilho nos olhos que denunciava um espírito indomável. As suas calças largas e camisolas gastas pareciam uma armadura contra o mundo, mas ele carregava no bolso uma pequena chave, herança do segredo do frigorífico, como se fosse um talismã da nova vida que ambos estavam a construir. Um dia, enquanto limpavam a cozinha, Marina notou que o rapaz ficava cada vez mais absorto no velho frigorífico, como se ele tentasse decifrar algum enigma escondido nas suas ferrugens e amolgadelas. A casa estava cheia de ecos do passado, mas também de risos e planos para o futuro. Já pensaste no que vais fazer quando crescer? Perguntou ela, sorrindo enquanto passava um pano sobre a mesa de madeira gasta. Quero ser maquinista de comboios, respondeu Sérgio, com a firmeza de quem já escolheu seu caminho. Para mim, é como conduzir a vida, escolher o rumo e seguir em frente, sem olhar para trás. Marina riu-se, um som claro, genuíno que encheu a cozinha. Gostei da metáfora. E sabes, com este dinheiro podemos ajudar-te a chegar lá. Mas a tranquilidade daquelas horas não durou muito. No pequeno café da praça, onde Marina foi tratar de alguns assuntos da casa, cruzou-se inesperadamente com André. Ele estava ali, com seu sorriso arrogante, vestido com uma camisa branca perfeitamente passada e umas calças de ganga que realçavam a sua postura de homem seguro de si. Os seus olhos frios encontraram os dela, e um silêncio pesado pairou no ar. Marina, disse ele, com aquela voz que tentava ser casual, mas que carregava uma ameaça velada. Ouvi dizer que encontraste algo interessante na casa da tua avó. Ela ergueu o queixo, recusando-se a mostrar medo. O que interessa é o que eu faço com isso, André. E não vais ter nada a ver. Ele deu um passo mais perto, e o cheiro do seu perfume amadeirado misturou-se com o aroma do café. Ainda não acabou, sabes? A herança pode ser maior do que pensas, e eu não vou desistir assim tão fácil. Marina sorriu, um sorriso frio e cheio de desprezo. Já vi que és um homem persistente. Mas já não sou a mesma de antes. No regresso à casa, o coração de Marina batia acelerado, não apenas pela tensão do encontro, mas porque sentia que estava a ser observada. E, de facto, um carro preto seguirá discretamente pela estrada estreita até a sua casa. Sérgio, sempre alerta, percebeu o movimento e fechou a porta-chave. Não gosto disto, murmurou ele, olhando pela janela. Parece que alguém quer complicar-nos a vida. Marina sentiu, sabendo que o jogo estava a tornar-se perigoso. Mas, por mais escuro que fosse o caminho, ela sentia dentro de si uma força que impelia a continuar, a lutar pelo futuro que sempre sonhara, não só para si, mas também para aquele rapaz que já era como um filho. Naquela noite, enquanto os dois se preparavam para dormir, Marina olhou para o frigorífico antigo com um misto de medo e esperança. A caixa de dinheiro escondida ainda guardava segredos, e ela sabia que não estava sozinha na busca por eles. Mas, no silêncio da madrugada, um som estranho ecoou pela casa, um clique metálico vindo do frigorífico, como se alguém tivesse mexido na sua fechadura secreta. Marina e Sérgio acordaram sobressaltados, os olhos arregalados na penumbra. Estiveste a ouvir? Perguntou ele, com a voz trêmula. Ela sentiu, sentindo que o mistério estava longe de acabar. E, do lado de fora, sombras moviam-se silenciosas, preparando o próximo ataque. A batalha pelo segredo do frigorífico, e pelo futuro de Marina e Sérgio, estava apenas a começar. Os dias seguintes trouxeram uma tensão quase palpável àquela casa antiga em Vila Nova de Gaia. Marina e Sérgio, cada um à sua maneira, sentiam o peso de olhares invisíveis a rondar-lhes os passos. O frigorífico, que antes parecia apenas um relicário de segredos e dinheiro escondido, tornará-se agora um símbolo de esperança e perigo, um enigma que os unia numa luta silenciosa contra forças que ainda não compreendiam por completo. Numa manhã cinzenta, com o céu carregado de nuvens ameaçadoras, Marina preparava-se para sair. Vestia um vestido azul escuro, justo na cintura e solto nas ancas, cuja delicada renda na gola conferia-lhe uma elegância simples, mas cativante. Nos pés, uns sapatos de salto médio, castanhos claros, que faziam um som ritmado no chão de madeira da casa. No pescoço, um colar com uma pequena cruz, lembrança da avó, balançava suavemente a cada passo. A sua pele clara contrastava com o cabelo castanho, preso num apanhado ligeiramente desfeito, que lhe dava um ar descontraído mas ainda assim cuidado. Sérgio apareceu na cozinha com a camisola enfiada pelas calças, o cabelo ainda despenteado, mas os olhos brilhando de determinação. Vais à vila tratar de alguma coisa? Perguntou ele, pegando numa maçã para o pequeno almoço. Preciso de ir ao mercado e à farmácia, respondeu Marina, enquanto guardava a carteira na mala de ombro, e depois quero passar na biblioteca. Há algo que preciso de saber sobre a minha avó. Sérgio assentiu, preocupado. Tem cuidado, ok? Não sabemos quem está atrás de ti. Ela sorriu, tentando transmitir confiança. Sei bem. E tu aqui, a guardar o nosso frigorífico. Malandro. Ele riu-se, o som claro a preencher a casa. No mercado da vila,
Marina sentiu o habitual burburinho dos vendedores e clientes, o cheiro a peixe fresco, ervas aromáticas e pão acabado de fazer. O ambiente era familiar, mas os olhares que recebia, ora curiosos, ora desconfiados, lembravam-lhe que a notícia da herança já corria pelas ruas. Ela manteve a postura firme, cumprimentando os rostos que conhecia e desviando os que só queriam saber demais. Na biblioteca municipal, entre estantes de madeira cheias de livros antigos, Marina começou a investigar a vida da avó Efigênia. Encontrou recortes de jornais, notas manuscritas e cartas escondidas em pastas gastas. Descobriu que a avó, para além da fama de mulher austera e rija, tinha sido uma jogadora de cartas inveterada, uma verdadeira estratega nas mesas de truques e bisca, e que mantinha contactos secretos em Lisboa e no Porto. Ora, aqui está algo interessante, murmurou Marina, segurando uma carta amarelada pelo tempo. A avó não era só uma mulher de família. Tinha segredos que nunca partilhou, e parece que muitos deles estão ligados a este dinheiro. De volta a casa, o ambiente estava mais tenso do que nunca. Sérgio tinha reparado que alguém deixará um bilhete anônimo na porta, com letras recortadas de revista e um aviso claro. Devolve o que não é teu ou vais arrepender-te. Isto está a ficar feio, disse Sérgio, fechando as janelas e trancando as portas. Não podemos baixar a guarda. Marina olhou para ele, o rosto iluminado pela luz fraca do entardecer. Temos de ser mais espertos do que eles. A avó sabia proteger os seus segredos, e nós também vamos conseguir. Naquela noite, enquanto preparavam a mesa para jantar, Marina vestia uma blusa de seda vermelha, que realçava o tom quente da sua pele, e uma saia preta justa que lhe moldava as ancas de forma sutil. O cabelo solto caía-lhe pelas costas em ondas suaves, e um batom discreto coloria os seus lábios, dando-lhe um ar de mulher confiante e misteriosa. Sérgio observava-a com admiração, consciente de que, apesar de tudo, ela mantinha uma força interior que o inspirava. De repente, o telefone tocou. Marina atendeu, a voz firme mas com um tremor quase imperceptível. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, fria e calculista, soou sem qualquer saudação. Marina, sabes que não deves brincar com coisas que não compreendes. O frigorífico guarda mais do que dinheiro. E quem se mete nisso pode perder muito mais do que imagina. Ela engoliu em seco. Quem é você? O que quer de mim? Apenas um aviso. Desiste enquanto podes. A tua avó não era tão invencível quanto pensas. A ligação caiu, deixando no ar uma ameaça silenciosa e um mistério ainda mais profundo. Marina desligou o telefone e olhou para Sérgio, que já percebera a gravidade da situação. Estamos no meio de algo maior do que nós, disse ele, mas não vamos recuar. Naquela noite, enquanto o vento uivava lá fora e as sombras dançavam nas paredes, Marina sentiu que o passado da sua avó e o seu próprio destino estavam entrelaçados num jogo perigoso, onde cada movimento podia ser fatal. E no silêncio da casa, um som quase imperceptível voltou a ecoar, o clique metálico do frigorífico a abrir-se sozinho, como se uma força invisível estivesse a preparar o próximo capítulo daquela história que ainda estava longe de terminar. As semanas que se seguiram intensificaram-se num turbilhão de acontecimentos que afastavam Marina e Sérgio da serenidade que ambos ansiavam. A velha casa em Vila Nova de Gaia, que antes parecia apenas um abrigo para memórias adormecidas, transformou-se num palco de mistérios, segredos e perigos que desafiavam a coragem de ambos. Numa tarde chuvosa, Marina preparava-se para sair. Vestia um vestido de linho bege, leve e fluido, que lhe acariciava as pernas com a brisa fresca que entrava pela janela entreaberta. Os seus cabelos, soltos em ondas naturais, brilhavam sob a luz tênue. Calçava umas sandálias de couro castanho, simples, mas elegantes na sua modéstia. No pulso, uma pulseira de prata com um pequeno pendente em forma de coração, presente de Sérgio naqueles dias difíceis, dava-lhe um toque de esperança e ligação ao futuro. Sérgio, com a sua habitual camisola cinzenta e calças largas, observava-a com um misto de admiração e preocupação. O rapaz, apesar da pouca idade, revelava uma maturidade precoce, fruto dos anos difíceis que passará nas ruas e das batalhas que enfrentava agora ao lado de Marina. Vais mesmo sair sozinha? Perguntou, a voz carregada de um cuidado quase paternal. Tenho de ir ao tribunal tratar de uns papéis, respondeu ela, ajeitando a mala ao ombro, mas volto antes do jantar. Prometo. A estrada até o centro da cidade estava molhada, e o som dos seus passos ecoava nas calçadas lisas enquanto Marina caminhava com determinação. No entanto, sentia-se vigiada, um frio constante a percorrer-lhe a espinha. O encontro inesperado com André ainda lhe martelava a cabeça, e as ameaças anônimas aumentavam a pressão. No tribunal, enfrentou uma fila interminável de burocracia e olhares indiscretos. Vestida com um blazer azul escuro que lhe dava um ar profissional e sério, Marina tentou manter a calma e a compostura. Foi então que, ao entregar os documentos, reparou num homem de olhar penetrante que a observava à distância. Tinha o cabelo grisalho e usava um sobretudo preto, que parecia absorver a luz ao seu redor.
Ele desapareceu antes que ela pudesse reagir, deixando uma sensação desconfortável. Naquela noite, a casa estava silenciosa, exceto pelo som constante da chuva bater nas janelas. Marina e Sérgio sentaram-se à mesa, iluminados pela luz suave de uma vela. Ela usava uma blusa de cetim azul escuro, que refletia discretamente a luz, e uma saia preta justa que lhe delineava as formas com elegância. O cabelo solto caía sobre os ombros, e os olhos brilhavam com uma mistura de cansaço e esperança. Enquanto jantavam, ouviram um ruído vindo do corredor. Sérgio foi investigar e encontrou a porta do frigorífico ligeiramente entreaberta. O coração de ambos disparou. Ao olhar para dentro, descobriram que algumas das caixas de dinheiro tinham sido mexidas, notas espalhadas pelo chão. Alguém esteve aqui, disse Sérgio, fechando a porta com cuidado. Temos de ser mais cuidadosos. Marina concordou, sentindo o peso da responsabilidade a crescer. Não era apenas o dinheiro, mas o segredo que a avó guardara e que agora ameaçava suas vidas. Nos dias seguintes, começaram a receber cartas anônimas com mensagens enigmáticas e fotografias da casa, da porta do frigorífico, até mesmo de Sérgio. A tensão aumentava, e a sensação de perigo aproximava-se como uma sombra constante. Certa noite, ao regressar de uma visita à biblioteca para procurar mais pistas sobre a avó Efigênia, Marina encontrou a casa vazia. Sérgio não estava. No sofá, uma nota simples: se queres vê-lo vivo, traz o dinheiro para o Cais do Douro, à meia-noite. O coração de Marina gelou. Aquele era um jogo sombrio, e ela sabia que não podia enfrentar sozinha essa ameaça. Vestiu rapidamente um casaco preto justo, calçou botas de couro e agarrou o colar da avó, como se fosse um amuleto contra o desconhecido. No cais, a névoa envolvia as luzes da cidade, e o cheiro salgado do rio misturava-se com a ansiedade no ar. Marina caminhava apressada, os olhos atentos a cada sombra. De repente, uma voz rouca chamou-a das sombras. Veio sozinha. Marina? Corajosa, ou talvez desesperada. De entre as sombras surgiu o homem do sobretudo preto, o mesmo que vira no tribunal. Nos seus olhos havia um brilho frio e calculista. Onde está o rapaz? Exigiu Marina, tentando manter a voz firme. Ele sorriu, um sorriso cruel. Está seguro, por enquanto. Mas o tempo está a acabar. O que vais fazer? Marina respirou fundo. Aquele momento seria decisivo, o ponto de viragem entre o passado sombrio da sua avó e o futuro incerto que a esperava. Enquanto as águas do Douro refletiam as luzes tremeluzentes, um tiro ecoou na noite, marcando o início de uma batalha onde nada seria o que parecia e onde cada segredo guardava um preço demasiado alto para pagar.